Será um prazer. E já que a gente está falando de esclarecer, vamos para mais uma perguntinha? Vamos lá, então, quem participa agora com o nosso querido doutor é o Bruno, ó. Me envolvi com uma pessoa que testou positivo para uma DST. Quanto tempo eu espero para fazer um teste? Olha só essa pergunta, doutor. Pergunta excelente. E aí, mais importante do que fazer um teste é prevenção. Então é assim, existe para a grande maioria das doenças sexualmente transmissíveis, existe o que a gente chama de profilaxia pós-exposição. Um dos trabalhos que eu faço no Hospital das Clínicas da USP em São Paulo, eu atendo num serviço de atenção à violência sexual. Olha só. E a gente recebe normalmente pessoas, homens, mulheres, crianças, de todas as faixas etárias, que sofreram um episódio agudo de violência sexual. Puxa, então a gente tem uma profilaxia que é inclusive que ela é preconizada pela Organização Mundial da Saúde, pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças norte-americano, e pelo nosso Ministério da Saúde, para a prevenção do HIV, da hepatite e das que são essas doenças virais, vamos dizer assim, mais importantes, porque uma vez pegou para tratar é tratamento pelo resto da vida, e para as outras DSTs cujo tratamento é agudo. Então é assim, mais importante, só que essa profilaxia, ela deve começar no máximo 72 horas após o ato sexual, porque senão a eficácia dessa profilaxia diminui muito. E inclusive nós fazemos profilaxia pós-exposição, inclusive de gestação. A gente faz a profilaxia com a pílula do dia seguinte, que também perde muita eficácia se demorar muitos dias para ser utilizada. Então, mais importante do que isso. Então, normalmente, quando a gente recebe um paciente desses, seja porque um ato sexual voluntário com uma pessoa desconhecida e agora ele está com medo, seja um caso de violência sexual, no momento que esse paciente chega, a gente colhe todas as sorologias. Todas. Certo. Por quê? Porque se ele tiver alguma positiva, ele já estava contaminado. Não deu tempo nessas 24, 48 certo. horas dele se contaminar. Aí a gente faz a profilaxia. A maioria dos medicamentos são de dose única, então já faz ali na nossa frente, exceto a profilaxia do HIV, que é por 1 mês. Certo. E aí a gente colhe, dependendo da situação, a primeira coleta com 45 dias ou com 60 dias, mas a gente acompanha esses pacientes por 6 meses a 1 ano, repetindo periodicamente a sorologia. Porque essa doença pode aparecer depois. Pode aparecer depois. Não é comum, a gente felizmente no nosso núcleo de atenção à violência sexual, nós não tivemos nenhuma soroconversão para HIV se o paciente fez a profilaxia corretamente. Olha, então é importante mesmo você procurar auxílio médico o mais rápido possível, né, doutor? Sim, com certeza. Vamos para mais uma perguntinha, então, aqui para o doutor Marcelo, do Renato. É verdade que quem é indetectável não transmite o HIV, doutor? Não é uma verdade absoluta. O risco de alguém indetectável transmitir é muito baixo, mas certo. Não é zero. Então tá respondido. Então aí. É assim, se o parceiro fixo não fizer o uso da profilaxia pré-exposição, ele corre um risco ainda que pequeno. Vai aumentando essa carga de chance que ele possa ser aí novamente um transmissor. É isso, doutor? É mais ou menos assim? Não, o que acontece? Se o paciente HIV ele está corretamente tratável, ele está com carga viral indetectável, ele está fazendo uso do seu tratamento. Certo. O parceiro fixo, que é HIV negativo, ele usa o que a gente chama de profilaxia pré-exposição. Ele vai tomar um remédio para diminuir ainda mais o risco dele se contaminar. E aí esse risco praticamente chega a zero. Puxa vida, então é importante se cuidar sempre. Sim. Todo médico que senta aqui sempre fala que o melhor tratamento para qualquer que seja a doença ainda é a prevenção. Sem dúvida. Né, doutor? Sempre. Sem dúvida. Vamos para mais uma perguntinha, dá tempo da gente responder mais uma da Giovana. Pessoas com DST podem consumir bebidas alcoólicas normalmente ou corta o efeito da medicação? Boa pergunta, hein, Essa Giovana? é outra lenda urbana. Álcool não corta efeito de remédio. Não corta, doutor? Não corta. Você vai falar isso aqui, ó, quase carnaval, ó o chefe. Olha, é bom saber disso. Na verdade, o que acontece... Ouviu, amor? Você ouviu, né? Olha ele brincando com a Sil que tá ali nos bastidores, gente. Na verdade, o que acontece...
Existe um único antibiótico que não pode ser tomado com bebidas alcoólicas. Certo. Não porque corta o efeito dele, mas porque eles têm uma interação medicamentosa perigosa. Certo. Potencializa? Não. Ele potencializa o efeito do álcool e pode dar uma ressaca muito grave. Certo. Então é a única situação. E isso está muito claro na bula desse medicamento. É um medicamento que nós não utilizamos normalmente para o tratamento de DSTs. Certo. Tá? Mas assim, o tratamento habitual, a gente diz que não tem problema. A profilaxia pós-exposição para o HIV, a gente recomenda não beber, por quê? Porque ela dá muita náusea. O medicamento dá muita náusea. Aí você coloca o álcool em cima, vai piorar. Piorar, né? Mas não que corte o efeito. Não, isso não existe. Muito importante isso que o doutor está falando, mas também não é para pegar o comprimido e tomar com uma bebida, né, doutor? Vale o bom senso aí. Mas se for uma coisa assim, acabou tomando ali alguma coisinha, não é isso que vai cortar, principalmente o ciclo da medicação, porque antibiótico, por exemplo, é um ciclo, né? Então não é isso que vai te atrapalhar. Dá tempo de responder mais uma perguntinha aqui da Ana, ó. É possível ter olha que pergunta interessante, ter um falso positivo para HIV, doutor? Não com os testes atuais. Certo. Como é que é feita a sorologia para o HIV? Existe um primeiro teste, que é um teste de triagem, chamado ELISA. Que o ELISA, ele pode dar falso positivo, mas ele não dá falso negativo. Quem fez ele não dá falso. Deu negativo, está negativo. Deu negativo, está negativo. Quem está positivo no ELISA vai para o teste confirmatório que se chama Western Blot. O Western Blot, na verdade, ele não é um teste. São vários testes num só. E aí a possibilidade dele dar um falso positivo é praticamente nula. Olha só, é importante saber disso então, e acaba tranquilizando. Só mais uma perguntinha agora, vamos lá, que é do José. Com o carnaval chegando, como é que a gente pode curtir e se cuidar ao mesmo tempo? Preservativo, né? Sem sombra de dúvida. Existe o preservativo masculino, que é o mais conhecido, mas existe o preservativo feminino. Que ele é pouco conhecido, ele é pouco divulgado, ele é mais caro. Na verdade, ele é como se fosse imagina um coador de café de silicone, de uma matéria plástica bem molinha, com um anel na frente e um anel menor atrás. Ele é introduzido na vagina, esse anel menor, o anel maior fica para fora da vulva e ele inclusive ele é mais confortável, só que ele é muito pouco utilizado. Inclusive difícil de achar nas farmácias. Eu acho muito importante até, doutor, tocar nesse assunto, porque existem muitas pessoas que têm tabus em relação ao preservativo. Mas porque o parceiro não gosta, porque o parceiro diz que tira a sensibilidade. Gente, não tem nada mais importante que a tua saúde. Sem dúvida. E é algo complicado de falar, mas se você não se amar e não se cuidar, a probabilidade que um outro alguém faça isso é muito pequena. Concordo plenamente. O amor tem que começar por nós. Então, deixa eu me cuidar, deixa eu tratar da minha saúde. Às vezes acontece, como o doutor já disse aqui, aí no calor da emoção, a festança, não conhece? Não conhece. Às vezes você passa anos com uma pessoa e não a conhece. Então, imagina um estranho aí, no momento, enfim, de festa, não importa o momento, mas alguém que você ainda não tenha esse conhecimento total. E é o que o doutor falou, muita gente é contaminada e nem mesmo a pessoa sabe, né, doutor? Sim. Você pode levar um problema aí, algo para a tua saúde, como o doutor ficou enfatizando várias vezes, que você vai ter que tratar durante toda a sua vida. Sim, com certeza. Com certeza. Então, a prevenção é o melhor caminho. Sempre. Porque, tudo bem, hoje a AIDS não é uma doença mortal como ela era na década de 80 ou no começo da década de 90. Mas a pessoa vai ter que tomar remédio o resto da vida. É isso. E a Covid não foi embora, né, doutor? Não foi embora. A Covid continua. E, aliás, uma coisa importante da gente enfatizar nesse carnaval, tão perigoso quanto as DST, são as doenças de transmissão respiratória, porque vai todo mundo se aglomerar. A Covid está aí, o influenza está aí, a mononucleose está aí, outras doenças que são transmitidas por via respiratória, elas tendem a aumentar. Olha uma camisinha feminina aqui na Olha aí, ó o que o doutor está falando do preservativo feminino aqui, ó.
Olha só. E então, assim, pelo aglomerar, você já tem um risco maior de transmissão das doenças respiratórias. Já tem só da multidão junta, é isso que ele quer dizer, né? Exatamente. Quanto mais pessoas, mais risco você corre. E aí, ó, pra gente tirar realmente esse tabu, existe sim o preservativo pra mulherada, né, doutor? Sim, existe. Muito importante você cuidar da tua saúde, viu, minha amiga? Seja a primeira a se amar aí, com certeza. E olha...